Olá, boa noite. O É Notícia debate hoje os aspectos jurídicos e políticos da troca de mensagens entre o ministro da Justiça e então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, revelada pelo site The Intercept. Para isso, recebemos o doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e analista da Tendências Consultoria, Rafael Cortes, e o advogado Gustavo Badaró, doutor e professor de Direito Processual Penal da USP. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Os dois já são frequentadores aqui do É Notícia, já vieram outras vezes, já conhecem bem o programa, mas os fatos são novos, tem muitas coisas para noticiar. E eu acho que, sempre fazendo a ressalva desde o início, que a gente não tem acesso ainda à íntegra dessas mensagens, porque trechos foram revelados pelo site The Intercept e nem sobre a autenticidade. Embora elas não tenham sido completamente negadas pelos procuradores e pelo juiz Sérgio Moro, eles vêm dizendo, adotando a postura mais cautelosa de que não é possível dizer que elas não tenham sido editadas ou adulteradas, até porque se tratam de mensagens antigas, algumas com mais de 2, 3 anos, então eles não conseguem lembrar exatamente de todos esses diálogos. Então, fazendo essas ressalvas, né, eu acho que dá para a gente discutir o assunto do momento. Seguramente, essa troca de mensagens. Poucos fatos foram tão emblemáticos dessa intersecção entre o mundo político e jurídico do que essa troca de mensagens do Moro e do Dallagnol, e é possível ver como os dois agem muito politicamente. Então, por isso, um cientista político e um jurista, um advogado. Eu queria primeiro começar com uma análise mais ampla desse episódio, tanto do aspecto jurídico quanto do aspecto político, começando por você, Gustavo. Quais as consequências, principais consequências, como você vê esse episódio de uma forma mais ampla? Do ponto de vista jurídico, eu acho que o grande questionamento é a perda de imparcialidade do então juiz Sérgio Moro quando julgou os processos da Lava Jato. As mensagens podem ser comum, haver a troca de mensagem, mas ali tinham mensagens cujo teor me parece que vão além de uma relação normal, institucional, ou mesmo de uma relação de amizade que pode e costuma existir, mas para assuntos fora do processo. Há interferências no conteúdo das investigações, sugestões de como investigar, de inversão de fases da operação, o que me parece que permite questionar a imparcialidade do juiz Sérgio Moro. E se isso vier a ser comprovado no futuro, até levar à anulação desses processos, não imagino anular toda a Operação Lava Jato, mas desses processos em relação aos quais houve troca de mensagens, se essas mensagens forem confirmadas. Mas, na sua opinião, esse episódio coloca a Operação Lava Jato sob questionamento, ou pelo menos a conduta do Ministério Público e do juiz Sérgio Moro, ou você acha que é muito cedo para falar isso? Não, eu acho que coloca, sim, sobre questionamento. Eu acho que é preciso investigar esses fatos. Há certos teores de certas conversas que, a depender do contexto, podem, inclusive e eventualmente, caracterizar a prática de algum crime, sempre fazendo essa ressalva. Quando você tira uma mensagem do contexto sem saber o antes e sem saber o depois, é difícil você fazer uma interpretação por si só, mas eu acho que isso sim precisa ser investigado, precisa ser analisado. Eu acho que há situações ali que têm sim potencial para anular alguns processos. Não imagino que isso será tratado como um tudo ou nada, ou toda a Operação Lava Jato se mantém, ou toda a Operação Lava Jato é anulada, mas nos casos em que houve aconselhamento, troca de estratégias, esses casos, eu diria que, ao meu ver, correm um sério risco de serem anulados. Rafael, do ponto de vista político, quais aspectos você ressaltaria assim, de imediato? Olha, me parece o mais relevante tem a ver com o ordenamento democrático e o papel dos poderes no jogo democrático, né? O sistema político brasileiro é operado com base na separação de poderes e definição bem clara do ponto de vista institucional desses papéis. Então, o que a gente está assistindo é órgãos de controle, instituições de controle do uso do poder político, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, que de alguma maneira, pelo menos há alguma sugestão bastante relevante de que há um certo conluio na investigação, no papel dessas duas instituições, com implicações políticas bastante relevantes. Então, no fundo, o que nós estamos tentando é a garantia de que não há nenhuma deturpação institucional que coloque em risco os direitos individuais de quem faz parte da comunidade política. Mas então, você acha que houve essa deturpação? Você acredita? Eu acho que pelo menos tem indícios e sugestões bastante significativas. Há uma confusão, há uma troca de mensagens, de estratégias entre o órgão que julga e o que acusa.
Né? E aí o que julga se confunde com o órgão acusador. Há uma certa confusão que não é propriamente, em primeiro lugar, do sistema penal brasileiro, do sistema judicial brasileiro, e mais do que isso, com implicações políticas bastante significativas. E não me parece ser só por conta das falas e das mensagens. A gente tem que analisar qual é o contexto em que essas frases estavam inseridas. E um dos fatores importantes desse contexto é a corrida presidencial de 2018 e todo o desdobramento naturalmente afetou a maneira como foi a corrida. E antes disso, né? Porque essas mensagens são de 2015, 2016, então a gente estava no contexto do impeachment da presidente Dilma até e do chegar em 2018. Né? Então são 2018. anos, enfim, dessa relação tensa. E vale lembrar, das ações do do então juiz Sérgio Moro, inclusive ele até pede desculpas por aquela decisão, foi a questão do vazamento dos áudios do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma. Que ele discute com Deltan Dallagnol nessa troca de mensagens também. Ele diz, o que você acha, qual a sua opinião, sua avaliação, eu abro? E ele fala, abre, né? O Dallagnol diz abre, quer dizer, divulgue essas mensagens. Então, seja do ponto de vista do papel institucional dessas organizações e desses nomes que lideram essas organizações nesse momento, seja do ponto de vista do impacto do jogo político, são questões que a gente tem que olhar com muito cuidado para a gente não transformar o combate à corrupção, que naturalmente é super bem-vindo e positivo do ponto de vista da democracia, mas sem jogar outras regras e procedimentos básicos para o jogo democrático funcionar de forma minimamente eficiente e justa. Num justiçamento, né? Numa limpeza política do Congresso, eu tenho até um trecho em que eles falam isso, né? O Moro fala, eu tenho dúvidas se o Congresso pode se autolimpar, né? Essa é uma expressão que é estranho isso estar na voz de nomes que não têm propriamente essa esse função, objetivo, né? Essa prerrogativa. É o eleitor que tem que fazer isso. O agente soberano é o eleitor. Então tem ali tem uma confusão sobre o papel institucional, que vale a pena a gente pensar, até porque acho que sempre o caso italiano, né, das operações Mãos Limpas é super importante por várias razões. Uma delas é para o efeito em que uma ampla operação de combate à corrupção, qual que é o efeito político que isso gerou. Então, o caso italiano é sempre uma lição interessante. E dizimou, né? Partidos importantes políticos, acho que os dois principais naquela época. Desestruturou o sistema partidário, gerou um voluntarismo, um populismo, que dura de alguma maneira até hoje. Quem acompanha o caso italiano sabe, então acho que é sempre algo para a gente ter em mente quando a gente está discutindo o caso brasileiro. O atual governo anda muito próximo ao italiano, né, o Matteo Salvini. Gustavo, voltando para você, de todos esses trechos, né, quando a gente fala que coloca a conduta de juízes e procuradores possivelmente sob suspeição ou sob questionamento, pelo menos em alguns trechos específicos, de todos esses diálogos, quais que você acha mais graves, assim? Onde você apontaria? Existe alguma ilegalidade em algum desses diálogos que você apontaria assim flagrantemente, assumindo obviamente que sejam, né, inteiramente verdadeiros? Eu acho que dois desses diálogos, a depender do contexto, nós teríamos claramente uma ilegalidade, que além de justificar uma anulação dos processos, eventualmente, a depender do conteúdo, poderiam levar até a responsabilização dos interlocutores, no caso, o hoje ministro da Justiça e o procurador da República, Deltan Dallagnol. O primeiro é um diálogo onde o então juiz Sérgio Moro, tendo notícia de uma fonte de prova que poderia ter informações relevantes sobre escrituras e documentos de titularidade de imóveis dos filhos do ex-presidente Lula, passa essa informação para o Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol diz que liga para essa pessoa, que começa a conversar, que a pessoa desliga o telefone na cara dele e que ele está pensando em intimá-la formalmente, ainda que seja dizendo que o nome dela veio através de uma fonte anônima. E o juiz Sérgio Moro diz, é importante, formaliza isso daí. Se isto foi feito efetivamente, se alguém teve esta intimação realizada dizendo que foi descoberta por uma fonte anônima, claramente há aí uma falsidade ideológica. E algumas pessoas falam, mas o juiz pode, o código dá poderes a ele para intimar uma testemunha o próprio juiz defendeu dessa forma numa entrevista que ele concedeu ao jornal O Estado de São Paulo na semana passada. Ele falou, o juiz tem a obrigação de fazer isso, de passar uma notícia crime, né, para o Ministério Público ou para a polícia. Mas isso é feito às claras. O papel do jogo democrático é que isso seja feito nos autos da investigação. Tem que ser documentado. Então, o juiz chega nos autos do processo e não numa mensagem de Telegram e diz, na data de hoje chegou ao meu contato que o fulano de tal teria informações relevantes e, portanto,
determine a oitiva dessa pessoa como testemunha, se for na fase processual, ou comunique-se ao Ministério Público para que tome as providências necessárias ao longo da investigação. Eu acho que é pior, havendo esse poder na lei, justamente fazer isso às escondidas já é uma mostra que algo ali não está tão claro, tão seguro da sua legalidade, ao ponto disso não poder ser feito nos autos. O Moro chamou isso de descuido, né? Ele falou, pode ter havido um certo descuido, mas está previsto em lei, citou até o código lá, 40. Sim, o artigo 40. Artigo 40 do Código Mas Processual exatamente, Penal. o código diz que isso tem que ser formalizado, o juiz comunica esse fato. E o segundo diálogo, que me parece muito questionável, é um diálogo que veio numa segunda leva de revelações, quando seria o Deltan Dallagnol conversando com o Moro sobre o que ele estava antevendo como resultado das delações dos envolvidos da construtora Odebrecht. E que ele diz algo do tipo, olha, 30% claramente é corrupção e nós concordamos, tem mais uns 30% ou 40% que é caixa 2 sem nenhuma contrapartida, e tem uns 30% ou 40% que estão aqui numa zona cinzenta, que pode ser corrupção ou não. E aí, então, o juiz Sérgio Moro diz, olha, mas tome cuidado, a capacidade institucional do Ministério Público e do Poder Judiciário não é tão grande assim, nós vamos mexer com muita gente poderosa, acho que é melhor ficar com os 30%. Aqueles 30%. Ou seja, é uma estratégia mesmo de operação, né? É uma estratégia e mais do que isso. Ele estava aconselhando em relação a pessoas que havia indícios que poderiam ter praticado crime e que, portanto, pela lei, deveriam ser investigadas, claro, que não se investigasse para que se concentrasse essa estratégia nos casos mais graves. Né? Veja que, inclusive, é a linha que hoje ele quer através do pacote anticrime, justamente poder propor negociações e acordos anteriores ao oferecimento da denúncia para ganhar eficiência e não precisar processar todo mundo. Mas isso é algo que depende de uma mudança legislativa. E parece que ele, num voluntarismo, ou se antecipando ao que a lei prevê, porque a lei até hoje prevê uma obrigatoriedade de todas essas pessoas serem investigadas, já traçou essa estratégia de eficiência, o que me parece também claramente condenável e poderia desdobrar numa modalidade de crime contra a administração pública, que é a prevaricação, que é quando o funcionário público faz ou deixa de fazer algum ato para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Mas e aí, quais são as consequências práticas para os réus da Lava Jato, né? Porque aí, da Odebrecht, são centenas de pessoas que foram investigadas e depois condenadas. Tem o caso do presidente Lula, ao qual esse primeiro trecho se refere, mas parece que não sei se tem um impacto diretamente na condenação. Quer dizer, quais podem ser as consequências práticas, caso a autenticidade, obviamente, seja confirmada? Eu acho que há duas consequências e para os dois lados. Uma que não pode ser ignorada, que é que houve uma ilicitude na obtenção dessas conversas. E isso é crime. Então, quem atuou como hacker ou por qualquer mecanismo de tecnologia da informação obteve essas mensagens, cometeu um crime. Essa pessoa precisa ser investigada, processada e punida. Isto gera uma ilicitude dessa prova para ser utilizada para condenar alguém. Então, imaginemos que amanhã ou depois fique claro que nessas conversas teria algum crime praticado pelo Sérgio Moro, pelo Deltan Dallagnol ou por qualquer outro procurador. Essas mensagens interceptadas seriam provas ilícitas que não permitiriam a condenação dessas pessoas por crime. Por outro lado, sempre se aceitou no Brasil que prova ilícita pudesse ser utilizada em favor do réu, de quem está sendo processado, para ele provar sua liberdade ou alguma ilegalidade que ele sofreu. Então, ainda que ela não possa ser utilizada para condenar criminalmente os interlocutores, ela poderia ser utilizada pelos réus para que eles demonstrassem que foram processados num processo que não foi justo, porque não tiveram a atuação de um juiz imparcial, e obter a anulação desses processos. Ou seja, podem ser usadas para absolver. Não diria propriamente para absolver, porque isso não levaria, num primeiro momento, à absolvição. Mas isso levaria à anulação do processo e a necessidade de que esse processo fosse refeito em primeiro grau por um juiz imparcial. E aqui o fato de já terem sido confirmadas estas sentenças do Moro em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em algumas, como do presidente, do ex-presidente Lula, até no STJ, não retira esta nulidade. Por quê? Porque houve decisões ao longo do processo sobre deferimento de pedidos de prova da acusação, indeferimento de pedidos de prova de defesa. Então, não é possível saber como chegaria o processo até o momento da sentença se fosse um juiz diferente que estivesse atuando. O que se sabe é que o tribunal teve a mesma opinião do Moro com as provas produzidas pelo Moro.
Entendi. Então poderia voltar à estaca zero. Rafael, o Moro começou a semana passada na defensiva sem o respaldo do presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo menos respaldo enfático, mas terminou muito melhor, né? Acompanhando eles em alguns eventos, inclusive num jogo de futebol, usando a camisa do Flamengo, em que ele foi aplaudido efusivamente, ou seja, passou no teste do estádio. No dia seguinte, ganhou a defesa enfática do presidente Bolsonaro. Ele terminou a semana melhor do que começou, a imagem dele sai arranhada? Sai arranhada, não dá para negar. Assim, há uma perda de capital político na imagem do ministro Sérgio Moro, embora exista certamente um apoio bastante significativo. Mas perante a população? Eu acho que perante uma parte da população, sim, porque o que o Moro, e acho que essa vai ser a estratégia que muito provavelmente ele deve utilizar na sua presença, seja na CCJ do Senado e, eventualmente, em outros fóruns que ele compareça no âmbito político, que é, de alguma maneira, se associar à Lava Jato e fazer a contraposição da Lava Jato ao antipetismo. Acho que esse é um ponto, essa é uma estratégia super importante, porque, de alguma maneira, vem dessa percepção da oposição entre Moro e PT, e mais, em particularmente o ex-presidente Lula, é que aí é que vai residir um nível de capital político bastante significativo. Agora, não dá para negar... E são os eleitores do Bolsonaro, tem tudo a ver com o governo Bolsonaro. Então, aí é uma intersecção clara entre Lava Jato e bolsonaristas, que é o antipetismo. Porque, de alguma maneira, a Lava Jato contribuiu para esse fenômeno Bolsonaro, né? O bolsonarismo é um fenômeno político cuja natureza é ser desenhado em oposição ao mainstream, né? De combate às organizações partidárias, de renovação política. Não é por um acaso que quase sistematicamente tem alguma referência à contraposição entre nova e velha política. Então, há uma associação entre, digamos, o modus operandi da Lava Jato, que a gente assistiu via vamos limpar o Congresso, e a lógica do bolsonarismo. Agora, o que acho que aconteceu há uma perda naturalmente de popularidade, a gente não sabe a extensão dessas mensagens, se eventualmente todos esses desdobramentos que o Gustavo acabou de desenhar, se de fato vão se materializar, e isso também permite ao presidente, de alguma maneira, entre aspas, jogar com o ministro Sérgio Moro. Então, é como se o ministro se tornasse, em alguma medida, refém do governo Bolsonaro, o mais dependente do governo Bolsonaro. Certamente, né? Porque a ideia era que o Bolsonaro e o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, me parece que também tem esse status. Eram quase que intocáveis, né? Eram super-ministros que emprestavam credibilidade no plano econômico e no plano do combate à corrupção. Me parece que esse status o Moro não possui mais. E isso dá alguma liberdade para, eventualmente, a depender desses desdobramentos, eventualmente fazer uma substituição num futuro. Ele perde aquele caráter de ministro indemissível, né? Acho que essa é a minha leitura aqui. Sim, embora por hora não me parece que essa vai seja ser o desfecho. O desfecho, né? Num plano ideal, o Bolsonaro chega em 2022 ou termina o seu mandato, exerce o seu mandato com a economia aquecida e com algum símbolo de combate à corrupção. Acho que essa seria uma receita que o tornaria bem poderoso, pensando já um pouco mais à frente em 2022, mas a gente tem que passar a tormenta, né, que são as próximas semanas, a depender de novos materiais. É o que você falou, né? Os primeiros 6 meses desse governo, a gente estava conversando antes de entrar no ar, já parece que tem anos de governo, então imagino que vão acontecer, o que vai acontecer ainda nos próximos 3 anos e meio. Tem muita coisa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, depois a gente vai voltar para 2022, um artigo também interessante que o Rafael escreveu sobre as semelhanças, né, entre a Lava Jato e como a Lava Jato foi importante e desagou nesse fenômeno do bolsonarismo. Mas ouviu-se muito nessa última semana de que os fins justificam os meios e parece haver uma concordância entre grande parte da população que apoia a Lava Jato, que sim, pode ter havido alguma flexibilização ali de um entendimento jurídico ou do devido processo legal, mas que isso é aceitável para combater um grande e complexo esquema de corrupção que carcomeu a política e a democracia do país nos últimos anos, nas últimas décadas. Quais os riscos desse raciocínio, né, de achar nessa lógica quase que binária, de que, sim, é possível transcender ou transgredir uma ou outra coisa da lei, mas para obter o resultado de combater a corrupção e colocar os corruptos na cadeia? Gustavo. Eu diria que essa lógica ela é totalmente inaceitável para o nosso desenho constitucional.
No processo penal, não são os fins que justificam os meios. Mas você entende que essa lógica prevalece em grande parte da população? Eu entendo que ela está prevalecendo, mas e aí é o perigo, porque o meio, a correta observância do instrumento processual e das garantias que legitima a punição ao final quando a pessoa é culpada. E nesse ponto, o Supremo tem mostrado sinais, ao meu ver, perigosos, porque no Estado democrático de direito, não vigora só a vontade da maioria, vigora a vontade da maioria respeitados os direitos fundamentais das minorias, que nem maiorias momentâneas eventuais podem eliminar. E o Supremo, às vezes, com a ideia de ouvir as vozes da população, veja o que a rua está dizendo, que ministro do Supremo seria aprovado num teste do estádio de futebol, tem, às vezes, sido mais sensível a esse clamor público e que, em determinadas situações, o papel do Supremo Tribunal Federal é ser contra-majoritário. É dizer, exatamente, aqui, não é ser popular, né? Exatamente. O ministro do Supremo não faz parte do script ali, do job description. E nisso eles são um pouco responsáveis, porque televisionar os julgamentos ao vivo, estar sempre nas mídias sociais, antecipar posições de processo, os próprios ministros parecem que, se numa certa medida, papel, né? romperam um pouco esse distanciamento e se colocaram como mais acessíveis. E agora parece que estão pagando o preço disso. E você, Rafael? Olha, o que está em jogo são os mecanismos de freios e contrapesos do sistema democrático, né? Como o Gustavo colocou, tem instituições de natureza política, tem instituições de natureza contra-majoritária. E esse é um risco que vem do ponto de vista do Estado, né, protegendo o indivíduo da ação do Estado e, sobretudo, do risco do controle horizontal, né, do controle entre os poderes. Vale lembrar que uma dessas mensagens cita um dos ministros do STF, o que potencialmente torna ainda o jogo ainda mais complexo. Que é o ministro Luiz Fux, né? Quando o Dallagnol passa uma mensagem para o Moro, elogiando o Fux, dizendo que está ao lado da Lava Jato, e o Moro responde, "In Fux we trust", né? No Fux nós confiamos. Então, ainda mais vale lembrar, né? É sempre importante, os próprios ministros do Supremo têm uma dificuldade de tomar um posicionamento institucional em função dessa polarização política. Então, basicamente, para mim, esse é o problema. E o Supremo está muito dividido, cindido. A gente sabe mais ou menos como pensa e como responde, pelo menos nas situações da Lava Jato, cada ministro do Supremo. Esse é um problema fundamental, que é controlar a centralização política, né? Os regimes democráticos, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, estão enfrentando um desafio típico dessa época, né? Que é um desafio vindo de agentes políticos eleitos pelo voto, mas que exercem o poder de forma centralizadora. Se a gente notar a reação do presidente Bolsonaro à decisão do Supremo em relação à questão da homofobia, né, que recentemente foi desenhada, a decisão do Supremo de vetar o decreto que interrompia a participação e o funcionamento dos conselhos de participação, isso foi gerando uma percepção e respostas do presidente nesse sentido, olha, estão se contrapondo a essa vontade da maioria como se isso fosse um obstáculo à vontade do povo. Acho que essa é uma visão limitadora do jogo democrático, especialmente desses sistemas de quem controla o uso do poder político. Você falou aí, até nesse artigo você argumenta, né, quando você fala dos freios e contrapesos, que o legislativo vira um pouco refém, né? Porque nesse sentido o executivo se une ao judiciário na Lava Jato, pelo menos no caso do governo Bolsonaro, e o legislativo fica um pouco mais acuado? Porque a ideia é que tem esse modus operandi, eles têm alguma afinidade, né? Essa centralização e essa visão de que o bolsonarismo personifica uma vontade majoritária clara, definida. Ou seja, nesse governo especificamente, né? Não seria, obviamente, em qualquer governo, mas nesse. O desafio é comum, mas especialmente nesse governo, por funcionar com essa lógica centralizadora, que de alguma maneira ele tem uma afinidade com a lógica de vamos combater a corrupção, né? Essa missão civilizatória que o Ministério Público às vezes se coloca, e isso espreme a política expressa no legislativo, que representa toda a pluralidade político-partidária. Você vê um possível choque entre Lava Jato e bolsonarismo em algum momento, ou o presidente Bolsonaro? Isso pode contrariar os interesses dele em algum momento ou não? Esse pensamento, os dois andam juntos? Olha, pelo menos no tocante a essa relação com a política, me parece que estão na mesma direção. Agora, o desafio em algumas questões substantivas,
quando o Supremo ou outro órgão judicial tomar uma decisão no sentido contrário ao que pensa o bolsonarismo, nesse momento é que a gente vai perceber o grau de afinidade. A gente já viu que em alguns momentos há uma tensão. Um dos filhos do presidente Bolsonaro faz uma referência, né, fez uma referência a uma frase sugerindo que é fácil fechar o Supremo. Então, tem ali também uma relação de tensão que a gente tem que olhar com cuidado. E essa mesma relação, Amanda, ela se projeta no interior do processo. Talvez poucos pontos o processo penal e a política sejam tão próximos, porque o processo penal também já operou com uma figura única, que era um inquisidor, historicamente, que concentrava todos os poderes. A ideia no processo penal, como desenho arquitetônico do processo, em separar o poder em duas partes, em posições iguais, e um juiz, que é um terceiro imparcial, é a mesma ideia da separação dos poderes. Sim. Se eu concentro os poderes, eu aumento a chance de autoritarismo, a hora que eu divido os poderes, eles se controlam entre si. E daí o perigo desse desenho de aproximação do juiz com uma das partes, não só pela quebra da imparcialidade do que isso significa dentro do processo, mas com um sinal político, que um poder forte pode utilizar a lógica de que os fins justificam os meios. E daí esse perigo que você mencionou. Ainda é bem visto pela população, mas talvez porque a população não sinta que ela pode ser o próximo inimigo eleito. Primeiro são os políticos. Bom, mas eu não sou político, isso não vai me atingir. Depois, bom, vamos prender os jornalistas que estão fazendo reportagens contra o governo. Depois, vamos prender os advogados que estão atuando em defesa dos bandidos. E uma hora chega no médico, uma hora chega no padeiro, uma hora chega em qualquer pessoa. Então, a legalidade, ela não é uma garantia só do réu, só de quem está sendo processado. Ela é uma garantia de toda a sociedade. E quando nós flexibilizamos essa garantia porque não nos colocamos na posição do outro, amanhã isso pode se voltar contra nós. Então, a sociedade ainda aceita, mas é capaz que ela comece a perceber esse risco e tomara que, não que esse risco se transforme num dano, mas que se perceba a importância dessas garantias. Porque, como disse o Rafael, é uma questão de desenho institucional, de exercício do poder. É mais do que uma questão política e só de processo penal, ou se o processo do Lula ou de fulano de tal será anulado ou não. Tem que ver num escopo mais amplo, né? Mais abrangente, não só desse caso específico. O mais perverso, me parece, Gustavo, é que não é toda essa nossa discussão, ela não significa necessariamente que as condenações foram equivocadas do ponto de vista do conteúdo. E que nem que a Lava Jato não tenha sido uma operação importante, idônea, não é um questionamento da Lava Jato, sim, eu concordo, Amanda. Porque o esquema de corrupção existe, está lá, está amplamente provado. Né? São de ações específicas que eventualmente podem ter tido em algum momento algum desvio, e não necessariamente isso é natural, a gente entende, é uma tentativa de mudar um certo status quo, é uma nova interpretação jurídica, alguns instrumentos, por exemplo, o instrumento da delação premiada é razoavelmente recente, então, de fato é natural. O problema é que, natural me refiro à discussão, a esses problemas que eventualmente aconteçam. O problema é que a maneira como é colocada no debate, se não tomar cuidado, fica uma questão pró ou contra Lava Jato. Exatamente, e é polarizada porque envolve o ex-presidente Lula diretamente. Então, automaticamente leva a essa polarização da sociedade brasileira que a gente viu nas eleições de 2018. E hoje, se você disser, por exemplo, como eu disse, dependendo do contexto, o processo pode ser anulado, isso é lido como, então, você está absolvendo o ex-presidente Lula, você está dando uma declaração de inocência dele ou que os fatos não ocorreram. E não a questão não é isso, essa, que pelo funcionamento das regras do processo, é só depois de um processo justo que alguém pode ser condenado e considerado culpado. Aliás, como é que você vê aquele trecho do diálogo, já que você tocou nesse assunto, Gustavo, em que o Dallagnol, falando com o grupo dele lá, interno de procuradores, sei lá, 2 dias de divulgar a denúncia contra o ex-presidente Lula, antes daquele PowerPoint que o coloca como líder da organização criminosa, ele diz, embora essa nem tenha sido uma acusação, né, que tivesse pairado contra ele, como você vê aquele trecho em que ele fala das provas indiretas e admite alguns pontos lá da denúncia que podem ser vistos como fragilidade pela opinião pública ou por especialistas, por juristas? Você acha que é uma admissão da fragilidade daquelas provas ou é uma conversa normal entre pares? Bom, eu acho que a conversa dele com os procuradores pode ser considerada normal no seguinte sentido. Eu não preciso ter elementos de prova que me deem uma certeza de que a pessoa é culpada para denunciar,
mas eu tenho que ter um conjunto indiciário que indique que pelo menos é mais provável que ela seja autor daquele crime do que não. É isso que parece que o Dallagnol sugeriria que haveria uma dúvida naquele momento. Se ele tinha isso que no direito nós chamamos de uma justa causa, não é um culpado, é uma causa justa para ser processado, ou não. Lá mostra uma certa reticência dele. E se havia ligação com a Petrobras, né, que é o que, em última instância, colocava aquela ação com o juiz Sérgio Moro, porque nada que não fosse ligado ao juiz, à Petrobras, ficava com o juiz. Né? Exato. Quer dizer, veja, aí é um bom exemplo. O diálogo entre os procuradores, o que você acha, traçando estratégia, é algo absolutamente legítimo. Se o Deltan Dallagnol tivesse dúvida se o Lula estava ou não envolvido, havia elementos suficientes ou não para envolvê-los, ou mesmo não achasse um elo que ligasse aquela situação do apartamento com a Petrobras, e ainda assim ele ofereceu a denúncia perante a 13ª Vara, isso me parece um erro praticado por ele, porque os procuradores da República, na minha leitura, não precisam ser imparciais como juiz, mas devem agir com um dever de objetividade, ou seja, eles não podem usar o processo para buscar interesses próprios, personalíssimos, seja para beneficiar, seja para prejudicar qualquer acusado. Então, se ele acha que não tinha elementos para denunciar, mas ainda assim denuncia, se ele acha que não tinha elementos para que essa denúncia fosse feita perante a 13ª Vara de Curitiba e o juiz Sérgio Moro, mas ainda assim oferece a denúncia perante essa vara, ele estaria dizendo o seguinte, eu acho que essa não é a melhor solução jurídica, mas há motivos maiores que justificam que isso assim seja feito. Se esse quadro se confirmar, ele tomou uma postura diversa da que deveria tomar um procurador da Justiça que respeitasse as regras do jogo. Rafael, você vê o Moro como um personagem no tabuleiro político de 2022? E como é que você avalia a atuação política do ministro Sérgio Moro até agora? Não há dúvida, né? Assim, a saída dele da magistratura e a entrada no governo Bolsonaro já o tornou um ator político e dada a sua relevância, a sua participação num episódio tão importante, certamente vai ser pensado e eventualmente tem algum outro desdobramento que a gente não está assistindo agora. Ainda mais porque, e aí acho que a ligação dessa questão política, Amanda, com o problema jurídico, me parece que o que ocorreu foi havia uma certa expectativa, uma demanda reprimida pela condenação do ex-presidente Lula, que remonta ao escândalo do Mensalão. Tá? E aí, de alguma maneira, os atores principais ali da Lava Jato perceberam que seria uma vitória importante, né, eventualmente a prisão do ex-presidente, para dar um impacto de sucesso e, de fato, colocar essa agenda no centro do debate público brasileiro. Daí, então, toda a centralidade e por isso que ela é tão polarizada. E é justamente esta imagem, para amarrar com a sua pergunta, né? Essa imagem de oposição ao petismo que é um trunfo eleitoral importante para o Moro, pensando em 2022, se eventualmente ele fizer esse movimento. Né? Lá atrás ele disse que não tinha interesse no projeto político, né? Agora teve uma mudança, então mesmo que ele não finalize nada agora, pensando em 2022 em termos de candidatura, a gente tem que mantê-lo no radar, até por conta desse capital político. Qual que vai ser a nossa dúvida e as próximas semanas e meses vão ajudar a gente a entender qual que é o real impacto dessas mensagens em termos de desgaste político. Ele vai ter oportunidade agora de se expor, até aqui não me parece claro o estilo de defesa que ele vai abordar, mas certamente é algo que 2022 está no horizonte, seja do presidente Bolsonaro, seja do próprio ministro Sérgio Moro. E candidato ao STF, quais são as chances agora, Gustavo? Minguaram bastante? Eu acho que as chances diminuem. Não dá para saber quanto. O Sérgio Moro é uma figura muito personalista e a gente não sabe o apoio popular na frente, o que isso poderia levar, mas é uma peça a mais nesse jogo. Até porque, se ele for para o STJ, ele está fora de uma eventual disputa à presidência da República. Exato. Ele tinha, pelo menos o próprio presidente Bolsonaro chegou a ter dito, embora depois o Moro tenha desmentido, que ele tinha um compromisso e a garantia de que iria para o STJ. Esses episódios em si, dentro de uma situação normal, outros pretensos candidatos ao STJ já foram queimados
na muito sua candidatura menos, né? por muito menos que isso. A gente não sabe até que ponto isso, em relação ao Sérgio Moro, chegaria a queimá-lo. Mas ele tem outros desgastes, quer dizer, a própria agenda política dele perante o Congresso como ministro da Justiça, e que ele precisa fazê-la para aprovar o pacote anticrime, inclusive porque o pacote anticrime procura transformar em lei pontos em que o Moro e a Lava Jato foram derrotados pelo Supremo Tribunal Federal, como a questão quando há um crime comum e um crime eleitoral, ir tudo para a justiça eleitoral e outros pontos. Então, ele vai agora perder fôlego, perder força para brigar pelo pacote anticrime para conseguir isso. E o mais curioso é que se o pacote anticrime do juiz Sérgio Moro e as 10 medidas contra a corrupção do procurador Dallagnol tivessem sido aprovados, hoje essas provas ilícitas poderiam ser utilizadas contra eles. Contra ele, exatamente. Ele estaria numa situação mais grave. E também advogado falando sobre a troca de mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato. Qual o impacto dessas revelações especificamente, Gustavo, no caso do ex-presidente Lula? A gente sabe que dia 25 agora, a segunda turma do STF vai julgar um habeas corpus que havia sido impetrado lá atrás, em dezembro, quando Moro virou ministro do governo Bolsonaro. Aí a defesa arguiu no sentido de que havia uma suspeição, colocava sob suspeição, pedindo uma anulação do julgamento. Agora veio esse fato novo, que são as trocas de mensagens que também podem influenciar. Qual a sua previsão para esse julgamento? Esse julgamento estava suspenso, já havia 2 votos negando o habeas corpus, do ministro Edson Fachin, relator, e da ministra Carmen Lúcia. Havia um pedido de vista do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes liberou o habeas corpus para julgamento. Pelo que ele já falou e sinalizou, se espera que o voto do ministro Gilmar Mendes e o voto do Henrique Lewandowski seja pela concessão da ordem. Isso é mais ou menos o desenho da Lava Jato. E o Celso de Mello vai ser lá o fiel da balança. A grande questão, e aqui não tem como fazer uma análise jurídica dissociada da análise política, é que conceder esse habeas corpus significa anular o processo pelo qual o Lula está preso e cumprindo pena provisoriamente. Que é o triplex do Guarujá. Desde o primeiro caso, que é o triplex do Guarujá, o que significaria o ex-presidente Lula ser colocado imediatamente em liberdade. Ou seja, se a segunda turma, 3 dos 5 ministros votarem pela anulação, o Lula pode ser solto no dia seguinte, no dia 26, Lula pode ser solto. Ele pode ser solto no dia seguinte. Isso não deveria influenciar no aspecto jurídico, que a questão deveria ser o juiz Sérgio Moro foi ou não imparcial, mas seria muita ingenuidade imaginar que isso não está aí no centro da mesa, a questão de quais as consequências do Lula ser solto ou do Lula permanecer preso. E parece que a grande discussão, a grande dúvida é o voto, então, do ministro, será o voto de Minerva, do ministro Celso de Mello, que é o decano, é tido como mais garantista, mas, por outro lado, tem essa consequência política de soltar o ex-presidente Lula, que provavelmente ele vê como grave, né? Exato. Acho que vai ser um julgamento para ser acompanhado até o último voto. Você estava falando que um dos ministros da segunda turma pode colocar uma questão de ordem para que esse julgamento seja levado para o pleno. Eventualmente, qualquer julgamento pode ser suscitado uma questão de ordem para que esse julgamento vá ao plenário. Diante da repercussão política que esse caso vai ter, isso eventualmente pode ser proposto por algum ministro para que isso acabe tendo um quórum mais ampliado para esse julgamento. Como todas as mensagens ainda não foram divulgadas, pelo menos até agora a gente já só sabe de uma parte delas e há uma dúvida sobre a autenticidade, você chutaria, assim, faria uma aposta sobre qual seria a posição do ministro Celso de Mello? Olha, eu arriscaria dizer, talvez não pela posição do ministro Celso de Mello especificamente só, mas no geral, que sem essa comprovação, essas mensagens são frágeis do ponto de vista jurídico. Eu acho que elas são gravíssimas do ponto de vista político e é suficiente, sem que tenha havido uma contestação veemente, para o estrago político que está sendo feito. Mas do ponto de vista jurídico, eu acho que talvez esse ainda seja um momento prematuro. Até porque o fato de não conceder eventualmente um habeas corpus agora, por ainda não ter havido a confirmação da autenticidade das mensagens, se é que elas são autênticas, não impediria que futuramente, depois de uma perícia, que essa questão voltasse a ser tratada pelos tribunais. Então, eu acho que talvez o tribunal seja cauteloso, justamente com a mesma cautela que todos nós estamos tendo, que você teve no começo do programa, dizendo, olha, partindo da premissa que essas mensagens sejam verdadeiras, que as suas autenticidades sejam comprovadas, quer dizer, o Supremo estaria passando por cima desses pressupostos e dando por boas e verdadeiras as mensagens sem essa comprovação. Isso talvez me pareça difícil de acontecer já nesse julgamento muito próximo. Quais seriam as consequências políticas, Rafael, para o ex-presidente Lula, se esse julgamento fosse anulado, se ele fosse solto?
Eu acho que não para o ex-presidente Lula, para todos nós, né? Para a sociedade, né? sistema como político. sociedade, para o jogo político como um todo. Acho que é natural e faz sentido toda essa repercussão, porque me parece que para curto prazo digamos, dar um choque no mundo da política e com repercussões para a agenda econômica, a discussão da reforma da Previdência, para a repercussão das relações entre executivo e legislativo. Aí sim seria uma bomba, né, de seria nêutrons. Uma bomba, porque, de alguma maneira, a oposição ainda é muito fragilizada, né, nesse contexto da sua principal liderança está presa, então isso limita o poder de fogo dessa oposição. Muito provavelmente a eventual saída do ex-presidente Lula nesse cenário que a gente está desenhando demandaria uma repercussão muito relevante da Câmara e do Senado. E fortaleceria a oposição. E eu acho que internacionalmente a repercussão talvez fosse ainda maior. Internacional, né? Assim, é desses eventos que, de fato, são muito maiores do que o destino dos atores envolvidos. Né? E para a reforma da Previdência, por exemplo, é uma repercussão significativa e como vai tudo em escada, né? Problema político, agenda econômica caminha devagar, crescimento com perspectivas mais negativas, eu acho que teria uma mudança muito significativa. A gente corria o risco, né? A gente corre o risco de voltarmos, ficar mais claro aquele fla-flu que tem sido marca da política brasileira. Mais um motivo para uma dose extra de cautela dos ministros. De fato, é um julgamento importante, talvez muito mais pelo ambiente político. Lembrando que o Lula está aí às vias de conseguir, de qualquer forma, um regime semiaberto, uma prisão domiciliar, porque ele já cumpriu, ou está para cumprir, né, a parte da pena que ele precisa cumprir referente a essa primeira condenação do Triplex do Guarujá, né, Gustavo? Então, referente à primeira condenação, acho que em setembro ele completa o prazo para poder progredir para o regime semiaberto. Então, já, nesse sentido, já poderia haver... Mas é completamente diferente, da né? repercussão, obviamente, do processo inteiro ser anulado por causa da suspeição do ministro, aí daria muito mais força, né, a ele e a oposição. Outra discussão é a origem criminosa do vazamento desse material, né? Tudo leva a crer que hackers invadiram não só os celulares, com certeza do Deltan Dallagnol, né? Isso já está na investigação da PF, há 4 inquéritos abertos pelo menos, mas também de outros procuradores, começando pelo Rodrigo Janot, não se sabe ainda se o do ex-juiz Sérgio Moro também. Qual que é a repercussão disso? Porque, num primeiro momento, o juiz Sérgio Moro e os próprios procuradores ficaram um pouco aquados, depois partiram para uma linha de defesa mais comum, dizendo que não é possível verificar a autenticidade, que os diálogos podem ter sido editados ou adulterados, né, que faz muito tempo que não se lembram mais, desconfiando sempre das provas, né, que acho que parece ser uma linha de defesa mais combinada, assim, em consonância. Parece até aquela do Temer, depois dos diálogos do Joesley Batista, né, que ele fala, não, isso precisa ser autenticado, precisa ser verificado por uma fonte externa, né, uma auditoria externa. O que vocês acham? Qual é o impacto disso? Porque aí virou dividiu, né, as pessoas não ficaram atentas só ao conteúdo, mas à forma como essas informações vieram a público. Eu acho que tem um problema que está associado à estratégia política, né? O Gustavo fala melhor da questão legal, mas aos olhos do debate público faz parte de uma tentativa de deslegitimar essas evidências que, por enquanto, estão sendo desenhadas. E de não ficar só atento ao conteúdo, mas, espera aí, existe uma tentativa de derrubar a Lava Jato, né? E como uma boa parte desse processo é de natureza política, eventualmente a existência de uma comissão parlamentar de inquérito no futuro, enfim, isso vai ser uma parcela importante e chama atenção, e acho que eu concordo com a sua pergunta, da falta de consistência, digamos, do estilo de defesa que os atores estão desenhando. Acho que, para mim, sugere que, de fato, eles entendem a gravidade desse processo, dessa agenda, né, e isso colocando em risco pontos bem relevantes e conquistas que a Lava Jato conseguiu como operação de combate à corrupção e, naturalmente, os desdobramentos políticos que boa parte a gente já desenhou na nossa conversa. E, juridicamente, certamente é crime. A lei prevê que esta violação não autorizada por um juiz, que seria uma possibilidade legal, é crime. E, de fato de ser crime, tem sido utilizado, talvez aí mais importante do que a estratégia de defesa quanto ao conteúdo, porque reforça o discurso bipolar. Quer dizer, quem é a favor da Lava Jato e contra essa tentativa diz, olha, houve um crime que foi o vazamento e, de novo, vocês estão mais preocupados não em punir o criminoso que hackeou, e sim com o conteúdo que pode levar a absolver os corruptos da Lava Jato. Quer dizer, o conteúdo se torna secundário. O fato de ser crime parece ser principal, que é como dar mais importância ao
ao continente do que ao conteúdo, né? Tem que ser preservado, tem que ser investigado, tem que ser punido. Esta também é uma garantia de todos nós, que não tenhamos nossa privacidade invadida. Mas, nesse caso, tem que se confirmar isso e o conteúdo pode levar a consequências muito sérias, tanto jurídicas quanto políticas. Eu acho que para a gente fazer uma reflexão final aqui, as nossas considerações finais dessa entrevista, o que o episódio sugere sobre a democracia, sobre as instituições brasileiras, sobre a sociedade brasileira e o que indica para o futuro? Como é que vocês veem isso? A importância, para mim, de vigilância, né? O mecanismo democrático, o sistema democrático, ele não depende de um ator, de uma organização, de uma instituição. A gente consegue a alternância do voto, a competição eleitoral e a proteção aos direitos individuais, o direito das minorias, se um conjunto de instituições estiverem funcionando de forma minimamente harmônicas de acordo com o texto da Constituição. Eu acho que, do ponto de vista democrático, essa agenda associa ainda mais o Brasil com casos no mundo em que há um nome eleito, um representante eleito pelo voto, e a partir das suas ações no poder, fica mais difícil a alternância de poder no futuro, a garantia das liberdades básicas, seja de imprensa, seja individual, e isso não depende de nenhum ator, é de um conjunto de instituições, e me parece que essa agenda mostra que, mesmo em nome de uma boa causa, é preciso que a sociedade, no plano organizada, a sociedade civil organizada e as instituições partidárias estejam sempre olhando com muito cuidado para evitar esses voluntarismos. Qualquer desses ismos que aparecem aqui e acolá fazem mal a esse conjunto democrático tão importante para que a sociedade siga no seu caminho civilizatório. Eu acho que dá uma ideia de como o Poder Judiciário se agigantou nesses últimos anos, né? E aí, tendo não só o exemplo de Brasil, mas de outros países do mundo, né? Que foram, às vezes, mais por esse caminho autoritário, né? De limpeza da política, mas da politização do Judiciário, incluindo o Ministério Público como parte disso, isso fica muito claro na troca de mensagens, uma agenda clara, principalmente dos procuradores, não que o juiz Sérgio Moro fizesse o tempo todo parte dessa agenda, mas quando eles trocam aquelas mensagens sobre a entrevista, o risco do Lula conceder uma entrevista às vésperas do segundo turno, no primeiro turno, nem lembro mais, da eleição e disso significar uma mudança, um risco do candidato petista, o Fernando Haddad, ganhar naquela época. E outros episódios, Amanda, como, por exemplo, a tentativa de criar aquela fundação do Ministério Público que teria um conteúdo claramente político. Agora, numa das operações no Sul, os pedágios têm uma placa dizendo que o preço do pedágio foi reduzido graças à operação do Ministério Público Federal. Ou seja, isso mostra... Tem uma agenda política, isso né, mostra, mas isso mostra que as instituições foram desenhadas e têm os seus papéis principais. Se cada uma cumprir bem o seu papel, é suficiente para o modelo funcionar. Mas que também dentro de cada uma das instituições, por maior que seja, quer por apoio do voto, no caso do Executivo ou do Legislativo, quer por um respaldo popular, no caso do Poder Judiciário ou do Ministério Público, as instituições têm que ser sempre maiores que os atores. Toda vez que um ator se sente maior do que a própria instituição, ele corre o risco de se achar eleito para escolher os fins e aplicar os meios que ele quiser para atingir que as instituições ficaram tão desacreditadas e foram tão desqualificadas no Brasil que talvez seja preferível contar com um herói nacional do que com instituições fortes e robustas, né? Mas o perigo é quando o herói acaba virando anti-herói, porque desrespeita a lei, que é a garantia que transforma todos iguais. Heróis e o cidadão comum. Se a lei não for respeitada, quem se achar que está acima vai tender a exorbitar no seu poder. Eu acho que é o grande desafio para os próximos anos, não só nosso do Brasil, mas acho que de grande parte das democracias, inclusive as democracias desenvolvidas também passam, né, Rafael, pelos seus aí questionamentos. Muito obrigada pela participação, pela presença de vocês, foi ótimo como sempre. Obrigada a vocês também pela audiência, pela participação até essa hora. A gente se encontra na terça-feira que vem com um novo entrevistado. Tchau, tchau. Boa semana, boa noite.